E esse tutorial aqui que eu encontrei lá no Pinterest de boca e eu vou ver se vai dar certo. Normalmente, os tutoriais que der certo, gente, é porque deu certo mesmo. E os que não dão certo, eu já deixo aqui gravado pra vocês verem. Então, a primeira coisa que a gente faz é esses dois risquinhos aqui da ponta da boca. E é basicamente isso que eu vou fazer. Então, eu vou pegar o pincel, caneta de tinta. E aí, eu vou deixar ele, gente, com a estabilização ligada. Vou diminuir, vou deixar tanto o início, o comprimento do fim um pouquinho menor, tipo 11%, que aí vai afinar só um pouquinho, e o início bem fino, tá? Depois que eu faço isso, eu venho aqui com a régua e eu vou virar essa régua assim, ó. Vou deixar ali 90% e vou posicionar onde eu vou fazer. Por que que eu tô fazendo isso? Porque a boca, ela vai ter esse tamanho aqui, ó. Então, eu vou deixar em 90 e vou aumentar. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou fazer uma marcação. Então, a boca, a gente sabe que ela vai começar aqui. Aqui assim, ó. Depois, aqui vai ser o centro. Peraí que eu mexi sem querer. Fazer assim, ó, pra ficar, não dar problema. Eu vou fazer bem mais acima, que aí a gente não corre risco. Então, começa aqui, o meio da boca vai ser aqui, deixa eu ir pro preto, aqui, e aí o fim da boca vai ser aqui, porque aí a gente já tem a marcação da proporção. Porque senão, se eu for fazer a olho, eu tenho certeza que vai ficar torto. Outra coisa que eu quero marcar é que o início do risquinho vai começar aqui e o início do outro risquinho da boca vai começar aqui. Eu não sei se vocês estão compreendendo bem essas marcações, mas quando eu começar a fazer, acho que vai ficar muito mais fácil. Então, eu tenho aqui essas marcações, vou diminuir o pincel, vou testar ele, que basicamente é esse o formato que eu vou fazer. E aí, eu vou fazer de um lado a boca e depois do outro. Então, ela vai começar aqui, vai curvar e vai terminar aqui. A mesma coisa do outro lado. Começa aqui, curva aqui e faz aqui. Assim, ó. Pronto. Esse aqui é um lado, depois do outro. Só que ficou um formato mais estranho. Então, eu vou diminuir a opacidade para me orientar a partir disso. Cria uma nova camada e agora eu acho que dá bom. Começa aqui, vem um pouquinho para baixo e dá uma curvadinha assim. Vem daqui, diminui um pouquinho e dá uma curvadinha assim. Acho que não tá ficando igual, então eu vou clonar. Porque eu não vou ficar com breguetinha assim, ele não tá muito simétrico, então eu vou vir aqui, tirar, voltar, pegar isso aqui que eu clonei, vir e aí posicionar. Agora, os dois estão posicionados simetricamente, porque a gente fez toda a parte da marcação. E a boca, né, vai vir até aqui assim, ó. Então, vai vir só até aqui, ó. Oh, não tá em jeito nenhum. Hoje eu tô que tô, hein? Pronto. Depois que eu fiz isso, eu vou tirar aquele rascunho de baixo. Ficou assim o formato da boca. E aí, eu vou começar a vir pintando. A gente vai pegar esse tom. Vai usar esse coisa como referência. Que é onde a boca começa daqui. Vou vir com um pincel, vou trocar por um pincel caneta de feltro. E aí, eu vou vir daqui e eu vou puxar pra cima. Igual tá ali no tutorial. E a mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Ele começa de uma ponta e sobe. Depois de uma certa altura, ele tem aquela ondulação do meio, sabe? O meio vai ser aqui. Então, depois que eu marco onde vai ser o meio não vai ser aqui, peraí. Aqui, ó. Vai ser o meio. Aí, eu venho e faço a ondulação da boca. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Faço aqui, depois eu faço aqui.
Depois que eu faço isso, eu venho preenchendo. Eu achei que essa curva ficou muito pra cima, mas eu vou seguir do jeito que eu tô fazendo, que ele não tá indo. Então, vai ter que ir, nem que seja pra não ficar bom. Então, eu vou seguir essa linha aqui. Então, eu vou começar a preencher toda essa parte que vocês estão vendo. Então, a gente já tem a parte de cima dos lábios demarcados. Depois que eu fiz isso, eu vou tornar essa queda um pouquinho menor, como vocês podem ver. E aí, eu venho com uma borracha e vou tirando o excesso do que eu acho que não tá cabendo. Ó. Vou fazendo toda essa marcação. Depois que eu fiz essa marcação, eu vou vir numa outra camada embaixo e vou vir com um tom um pouquinho mais claro. E aí, eu vou preencher todo esse tom. Só que a diferença é que aqui embaixo, ele vai até aqui, aonde tá a linha, vai na parte de cima. E depois eu venho com a borracha e vou tirando o excesso. Na parte de baixo, pelo que eu tô vendo aqui no tutorial, ele é esfumado. Então, eu vou vir aqui com o pincel desfoque e vou desfocar essa parte aqui de baixo. Para ficar mais visível, gente, eu vou pegar o fundo igual temos aqui no tutorial. Vou deixar o pincel grande e vou pintar assim, ó, pra gente ter uma noção de profundidade. Acho que vai ajudar bastante. Voltando na parte de cima, eu vou vir aí esfumando, como vocês podem ver, essa parte aqui de baixo. Depois que eu dei essa esfumada, eu vou vir com um branco. E aí, eu vou vir com ele e vou fazer umas marcações bem pequenininhas aqui, ó. Tipo assim. Aí, ele faz tipo como se fosse um zigue-zague assim, ó. E depois um outro zigue-zague assim. Mas eu acho que esse zigue-zague eu não vou fazer na mesma camada. Então, é um assim, aí vem com menor, faço uns zigue-zagues assim, e depois eu vou e faço aqui uns zigue-zagues assim. Depois que eu faço isso, eu venho com um tom, tipo um rosinha, que é esse tom aí que vocês estão vendo. Na parte de cima, deixa eu ver se é bem marcado. É mais marcado. Então, a gente vem com essa parte, vincula. E aí, eu vou começar a fazer um esfumadinho assim pra cima, ó. Desse jeito que vocês estão vendo. Eu vou fazer com esse mesmo. E aí, do outro lado, eu sigo também o fluxo. Esfumo. Outra coisa também é que eu pego um branco e faço um vãozinho entre esses dois. A impressão que dá é que tá mais junto as linhas. E eu fiz a linha separada. E como eu vou resolver isso? Boa pergunta. Não sei, não saber. Eu vou juntar essas duas camadas como referência. Vou diminuir um pouco a opacidade. Vou vir com o tom que tá aqui prevalecendo. E aí, eu vou fazer esse mesmo efeito. Deixa eu ver se ele tá em cima, tá? Não. Numa outra camada. E aí, eu vou vir fazendo o mesmo efeito. Puxo, faço essa aberturinha. Venho puxando até aqui. Faço a mesma coisa daqui. Faço tipo uma bolinha. Venho puxando e puxo a abertura até o centro. Não vai ficar desse jeito, mas é como que eu tô tentando reparar o meu erro. Depois que eu fiz isso, eu vou vir com o branco e aí eu vou fazer uma leve abertura, bem aqui, ó. Uma abertura que vai daqui, aqui assim. Deixa eu ver se ele abre totalmente. Aí ele faz assim, como se fosse essas duas linhas se encontrando, e na parte de baixo ele é um pouquinho mais aberto assim.
A boca tá torta, mas vai ficar assim. Relaxa, relaxa, vai dar bom, vai dar bom. Deixa me ver. Ok, eu fiz tudo na mesma camada, então eu vou ter que refazer. Eu vou vir aqui na parte de baixo. Vou vir aqui com o marrom, como vocês podem ver. E aí, eu vou vir e vou fazer uma bolotinha aqui. Vou vir trazendo ele pra dentro dessa esfera. Diminuo a opacidade, o tamanho do pincel para 1,9. Eu acho que é um tamanho bom. E ele faz esse encontro. Desce aqui e puxa. E aqui eu faço como se fosse uma bolotinha bem na ponta que dá esse efeito de sorriso. Tá simétrico? Não tá. Mas eu vou dar um jeito no final. Eu vou dar um jeito nisso aqui. Depois eu venho com esse mesmo rosa e faço também um esfumado na parte de baixo. Eu tentei ser o mais simétrica possível e vejam só, a boca ficou torta. E eu nem reparei que essa boca tava torta. Mas aí eu vou vir fazendo como se fosse assim, ó, uns puxadinhos assim, aqui mais pro centro da boca também. E aí, como vai ser esfumado, é por isso que eu não estou tomando tanto cuidado. Depois que eu fiz isso, que vocês estão vendo, um lado ficou muito maior do que o outro. Eu não sei o que aconteceu, eu não lembro que momento que eu me perdi, mas eu me perdi em algum momento. Eu vou vir aqui, eu vou vir fazendo essa terminação aqui. Aqui assim. E aí, depois que eu fiz isso, eu vou vir aqui na parte branca. Essa parte aqui branca que vocês estão vendo. E aí, eu vou tentar fazer um pouquinho mais esfumado essa parte aqui, com pincel aerógrafo. Só pra ficar uma bordinha mais esfumada. Assim, ó, do jeito que vocês estão vendo. E aí, eu puxo do lado de cá. Vou fazer também na parte de baixo. E depois que eu fiz isso, eu vou tentar resolver esse problema de simetria que claramente eu errei, juntando tudo, as camadas. Depois eu venho juntando essas camadas. E aí eu venho com um pincel especial. E aí essa é a hora que eu vou tentar deixar a boca um pouquinho mais simétrica. Ó, ficou bem melhor. Já dá uma quebrada. Depois que eu fiz isso, eu volto com o pincel branco, clico na parte de cima. Aqui, vou com branco e vou dar um ponto de iluminação aqui, ó, na parte de cima, de um lado. E depois eu faço a mesma coisa, só que mais forte do outro. Bem na parte de cima. E aí eu venho, diminuo bastante a opacidade e dou tipo umas batidas. Depois que eu faço isso, eu venho com esse tom aqui um pouquinho mais escuro do meio. E vou ainda com pincel aerógrafo, eu crio e vinculo, igual vocês estão vendo. E aí eu venho fazendo como se fosse uns puxadinhos assim, ó. Bem mais concentrado no meio da boca. Como se fosse várias linhas. E vou indo até o final. Depois que eu faço isso, eu venho com desfoque e só dou umas batidinhas só para tirar esse excesso. Ficou assim o resultado da boca. Esse aqui é a referência que vocês conseguem ver do lado e a boca que eu fiz. Confesso pra vocês que depois que eu usei o pincel especial, deu uma salvada, mas de longe não é o melhor tutorial. Mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva, eu vou reproduzir outros tutoriais aqui junto com vocês. E até o próximo vídeo.